do Vampiro, ou Salem Slot, está ganhando um remake agora em 2024, do filme de mais de 45 anos atrás, baseado em uma obra de Stephen King, Salem Slot, que eu tenho aqui no meu cenário, inclusive, e que eu já li e acho um livro excelente do Stephen King, que é esse autor que a gente gosta muito aqui no canal Cinemação. E é claro que eu decidi prestigiar esse remake para descobrir se ele vale a pena ou se o filme de 79 ainda continua imbatível, tanto como adaptação quanto como filme original. Provando que aqui no canal a gente não gosta só de velharia, principalmente quando o assunto é terror. Mas se você gosta de muita velharia, de filmes de terror excelentes e quer mais indicações, eu indico aqui que você assista um vídeo já um pouco antigo aqui no canal, chamado Em Defesa do Terror, no qual eu indico mais de 100 filmes de terror excelentes e, se não me engano, nenhuma dessas indicações entra aqui no Spooktober 2024. Agora, será que o Salem Slot de 2024 vale a pena ser visto realmente? Primeiro a gente tem que analisar os pontos positivos do filme. Primeiro, a sua qualidade em filmagem. Por ser um filme atual, ele tem uma qualidade muito alta, então você consegue ver todos os detalhes e, por mais que às vezes tenha muitas coisas borradas, fundo muito desfocado, ele ainda impressiona. Principalmente quando a gente acrescenta a ótima direção desse filme na mistura, que é muito eficiente e traz transições muito inteligentes. Elas são bem legais para quem não está muito acostumado com esse tipo de transição, que tem uma coisa e ela se transforma em outra. E isso ajuda a ter um estilo mais anos 70 no filme, o que também faz o drive-in, que foi adicionado ao filme. Ele aparece sim no livro e ele foi adicionado aqui principalmente para mostrar a densidade demográfica de Salem Slot, que é uma das outras qualidades desse filme, tendo em vista que a história conta com uma infinidade de personagens, realmente parece que é personagem que não acaba mais, e toda a apresentação de personagens do drive-in ajuda a setar essa atmosfera meio anos 70, o que também faz o fato das cruzes brilharem, que é uma coisa que acontece no livro, que eu particularmente acho muito legal e que é trazida em sua totalidade nesse filme de 2024 e que eu acho que ajuda bastante a ter aquele clima mais antigo, passa uma vibe de filme de terror mais antigo. Infelizmente são apenas esses os pontos positivos que eu encontrei nesse filme. Eu assisti ele assim que lançou, ele foi lançado direto para streaming, ele tá no Max e ele é muito legal se você não tiver lá muita coisa para fazer ali numa sexta-noite, por exemplo, e tiver meio entediado, quiser assistir um filme meio que sem pensar. Mas tem pontos negativos desse filme que tornam a experiência bastante desagradável, principalmente se você for fã da obra original e também do filme de 79. Começando pela paleta de cores, que escolhe usar azul mentolado com laranja, aquele azul meio esverdeado com um laranja que enjoa demais. Eu entendo que por serem vampiros, e se você não sabia, você acabou de tomar um spoiler gratuito aí, tem que ter aquela coisa do vermelho aparecer o tempo todo, principalmente porque eles estão à noite, a maior parte do tempo, o azul é bastante presente. Eu compreendo isso intelectualmente, mas na hora que você quer ver uma coisa diferente, na hora que você está procurando uma sensação diferente, parece que todos os locais do filme são os mesmos, parece que é tudo igual, ao ponto da escola ser muito parecida com a taverna, com um bar. Não faz o menor sentido, isso é tudo culpa dessa iluminação horrível. E se a iluminação é um dos fatores que faz com que você saia completamente do filme, a trilha sonora te coloca dentro dele um pouco demais. E o que eu quero dizer com isso é que ela acaba entregando parte da história, principalmente se você tem um ouvido mais sensível e você consegue perceber para qual sentimento aquela trilha sonora está tentando te enviar. Isso me incomodou bastante, ao ponto de eu perceber qual é a trilha sonora de pesquisar alguma coisa, qual é a trilha sonora de ansiedade, qual mostra mais perigo. Mas o grande problema disso, porque eu entendo que a trilha sonora tenha que ter isso, principalmente quando as coisas estão acontecendo, para acentuar a situação de perigo, é que todas essas trilhas sonoras mais com um efeito específico eram tocadas antes das situações ocorrerem. Por exemplo, tem uma trilha de perigo, de alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa muito terrível. Só que você começa a ouvir a trilha de perigo muito antes de realmente ter uma situação de perigo. E aí você começa a ouvir aquela música sinistra, sombria, e você pensa, daqui a pouquinho eles vão começar a passar por uma situação de perigo. Então você não é pego de surpresa, isso é um problema muito sério. Mas felizmente esse é um problema que só afeta a trilha sonora composta para o filme, e não a trilha sonora que foi escolhida para acompanhar o filme ali de músicas que já são famosas, que já são conhecidas. Mas isso não quer dizer que as músicas escolhidas são boas. Eu acho que uma delas só eu achei interessante, as outras foram só escolhas, não diziam realmente nada. Outro ponto que é bem chato, que me incomodou bastante, é como a densidade demográfica desse filme é alta para a quantidade de personagens que são realmente explorados. Porque uma vez que você vê uma galera na rua, um monte de gente, você imagina, tá, eles vão explorar bastante personagem. Em especial,
só em relação aos pais do Mark. Na minha opinião, eu acho que eles foram extremamente negligenciados nesse filme. Eles literalmente só apareceram quando ia acontecer alguma coisa ruim com eles. Isso é péssimo, porque os pais dele são parte importante do filme e da história. Só que é tão absurdo ao ponto da gente ver o Mark no quarto da casa dele, com amigos no quarto dele, mas não ver os outros cômodos da casa onde estariam os pais dele. E ter explorado os pais do Mark ajudaria a mostrar por que ele é tão inteligente, porque não tem justificativa nenhuma dele de ser tão esperto, tão inteligente. Eu entendo que no livro ele seja assim também, mas o fato do filme tirar totalmente os pais dele deixa muito menos crível o fato do garoto ser um MacGyver, fazer tudo e conseguir conquistar tudo que ele quer e praticamente não ter erro nenhum. Porque tanto no livro quanto no filme de 79, ele mostra medo, ele mostra que está com medo das situações. Enquanto aqui, o garoto é frio, ele parece que não tem medo de nada, ele parece totalmente destemido. E outro caso que me deixou meio desconfortável foi com relação à mãe da Susan, que depois de um tempo ela assume o papel de lacaio do Barlow. E isso me incomodou muito porque a partir do momento que você tira o lacaio do Barlow, ele começa a agir por conta própria no livro. No filme de 79 é um pouco diferente, a dinâmica também é um pouco diferente, mas aqui não tem sentido, não tem porquê. Só pra ter aquela cena dela com uma espingarda lá no drive-in, que é uma cena absurda por si só. Eu acho que ter feito isso foi um problema muito grande pro filme. Por mais que pareça um detalhe muito pequeno, foi muito problemático. Mas nada é tão problemático quanto a cena final desse filme, ali no embate final, onde a cidade inteira, digamos assim, toda ela transformada em vampiros, tem a brilhante ideia de usar carros como caixões. Eles usam os carros para se esconder do sol e tudo mais. Você deve estar pensando, ah, legal, né? Ninguém tem acesso a um caixão assim tão fácil. E o carro é uma alternativa que praticamente todo mundo nos anos 70 tinha, então tudo bem. Só que tem um problema. Eles escolhem se esconder do sol embaixo do sol, no drive-in, literalmente no lugar onde não existem árvores. Então você imagina o vampiro Mor, o Barlow, lá no começo, quando ele é carregado por aqueles carregadores, ele deixa toda a caixa onde está o caixão dele muito fria. Ele deixa extremamente fria, insuportável até ao toque. E é por isso também que vampiros escolhem porões, porque eles são frios e úmidos, para que eles tenham seu descanso. Então me explica como é que pode eles terem decidido se esconder do sol embaixo do sol. Tá, eu entendo que eles estão dentro do porta-mala do carro, mas o porta-malas também não é tão vedado assim, com certeza ia entrar alguma flechinha de sol. Mas é claro que eles só fizeram esse final no drive-in para que o Deus Ex Machina do sol viesse e eliminasse a cidade inteira. E quando eu digo a cidade inteira, entre aspas, é porque tinha muito mais gente procurando o garoto desaparecido do que tinha nesse drive-in, nesses carros. Então não dá para acreditar que eles simplesmente eliminaram a cidade inteira com um passe de mágica, todos eles no drive-in. Eu não acredito nisso. Isso só foi feito no filme para que tivesse um final feliz, para que não tivesse um final meio sombrio demais, como é o do livro, nem muito assustador como é o de 79. E com isso, eu quero dizer que o de 79 é muito melhor do que o remake e que vocês deviam assistir o de 79? Calma lá, vamos analisar ele primeiro. Salem Slot de 79 é um filme feito para TV, mais conhecido no Brasil como minissérie. Isso significa que a direção dele é ruim? Muito pelo contrário, na verdade a direção dele é muito eficiente se considerarmos que é um filme feito para TV. Mas não apenas isso, por mais que seja um filme de mais de 45 anos de idade, os efeitos dele surpreendem, os efeitos dele assustam mais do que o filme de 2024. As atuações que eu não citei sobre o remake de 2024, porque elas são simplesmente insuportáveis, no de 79 são excelentes, são muito eficientes, em especial o ator que faz o Barlow. Ele é um ator muito bom, muito competente ali como vampiro, porque praticamente ele só colocou uma maquiagem branca, dente postiço, uma lente, e o resto é pura atuação. É incrível como ele dá medo, ele pode assustar muito seriamente algumas pessoas, mas eu achei muito divertido ver como ele se manipulou ali, como ele manipulou o personagem de uma forma tão boa. Mas não é só o Barlow que impressiona, o ator que faz o lacaio também faz de uma forma muito boa, muito eficiente, ele faz um papel meio que de um inglês ali, um pouco excêntrico, só que ele tem aquela coisa de ser respeitoso, de conversar com as pessoas de uma forma que tenta conquistá-las, muito diferente do lacaio de 2024, que está o tempo todo fazendo trejeitos ali para ver se ele assusta quem estiver assistindo o filme. E o tempo todo falando, ah, mestre Barlow, o mestre, ó, grande mestre, essa bobagem toda, enquanto que no de 79 ele parece agir muito mais como se fosse sócio do vampiro mestre, que é uma situação muito interessante, porque todos os personagens ali que interagem com o lacaio
perguntam sobre o Barlow, quando eles vão conhecer ele, porque o Barlow é um personagem, ele não é só um vampiro, ele não é só uma criatura esperando para ser derrotado. Ele é um personagem. E por mais que seja um filme de 3 horas de duração, ele consegue explorar de uma forma muito mais eficiente a todos os personagens, não esmiuçando cada um, que seria mais ou menos o que o livro faria, mas ele consegue explorar de uma forma que faz com que você se importe com os personagens suficientemente para que quando eles comecem a se transformar, você entenda que aquilo é um perigo iminente, é uma coisa que pode acontecer e pode afetar os personagens principais, porque está acontecendo com os personagens ao redor deles. E quanto à adaptação ao livro, esse filme de 79, ele dá um show, ele realmente adapta de uma forma muito eficiente, principalmente porque existem reduções também. Existem personagens que são misturados e se transformam em um personagem só, principalmente para ter menos tempo de tela, e também porque ia ser 1 milhão de atores diferentes, não ia dar para coordenar tudo isso. Mas todas essas escolhas fazem sentido, não apenas de personagem, como de situações que são mudadas de ordem, para que alguns personagens tenham mais motivação do que tinham no livro. Como, por exemplo, o Mark. O que acontece no livro é que ele decide assim meio do nada ir lá e dar fim no Vampiro Mor, enquanto que no filme de 79 ele decide ir até o Vampiro Mor buscando vingança, porque no filme de 79 eles mudaram a ordem. O que acontecia no livro era que o Mark ia lá dar fim do Vampiro Mor e acabava no lugar dando fim do lacaio. No que o Vampiro Mor buscaria vingança e aí sim eliminaria os pais do Mark, o deixando muito triste. Enquanto que no filme de 79, tendo a ordem alterada, sendo o Barlow indo até os pais do Mark, eliminando eles, isso dava motivação para o garoto o suficiente para que ele buscasse vingança contra o Vampiro Mor, motivando ele de uma forma muito mais convincente até do que no livro. Então a adaptação de 79 é tão fiel ao livro que às vezes acaba até melhorando alguns pontos fracos na história. E reduzindo também personagens para economizar tempo de tela, eles misturam o pai da Susan com o Doutor, que seriam 2 personagens diferentes no livro, mas que na versão de 79 se transformam em um personagem só, o que lhe dá um fim muito mais digno. Enquanto no livro ele é vítima de uma armadilha e tem um fim meio trágico, meio sem dignidade, sendo o Doutor, como aqui no filme de 79 ele não só é o Doutor, como também o pai da Susan, ele tem um final muito mais digno, onde ele é carregado pelo lacaio, que mostra que o lacaio tem uma força muito descomunal, e empurrado contra estacas, que é exatamente o fim que ele levou no livro, só que por acidente. Mas esse cuidado com os personagens não se limita apenas aos personagens principais, ali, os mais envolvidos com os protagonistas. Eles também estão presentes em personagens secundários e terciários, e até personagens que não apareceram antes de encontrar os seus fins. Só que você vê um cuidado, como mostrar que aquela pessoa é uma pessoa de verdade e que você consegue sentir a dor enquanto ela é transformada. Como, por exemplo, o policial que está ali na delegacia de polícia substituindo um colega que simplesmente não foi trabalhar, enquanto o escritor chega e conversa com ele e ele fala: eu tive um sonho meio estranho no qual fulano me chamava. No que o escritor percebia que ele já tinha sido transformado em um vampiro, só estava esperando realmente a mudança ali. Você sente isso, assim como você sente uma pena muito grande da dona da pensão conforme ela tem essa mudança que vai acontecendo. Todas as mudanças são muito tristes e elas vão se espalhando como se fosse uma praga, o que nos leva à melhor parte dessa adaptação, que é o que ela realmente adapta de Salem Slot, o livro do King. Porque se vocês prestarem atenção, o nome do filme também é o nome da cidade de Salem Slot, o que significa que o personagem principal do livro, tanto do livro quanto da versão de 79, não é apenas a cidade como um todo, mas também a casa. Aquela casa que foi a responsável do escritor ir até a cidade porque ele planejava escrever um livro sobre aquela casa sinistra lá que os vampiros moram, porque desde a época que ele morava naquela cidade, já havia um boato de que era uma casa mal assombrada e sinistra, além de ser uma casa muito maligna. Tão maligna que até o escritor teve uma experiência ruim naquela casa, na qual ele viu um fantasma. E é por isso que ele tem esse fascínio quase mórbido e é por isso também que ele quer escrever um livro sobre a casa. Enquanto no remake de 2024, a casa é totalmente apagada, é literalmente só o lugar onde os vampiros moram e nada mais. Enquanto que na versão de 79, tem todo um trabalho feito em cima da casa para mostrar que ela não é só uma casa, mas sim um objeto maligno
que emana sua maldade. Agora, com a ajuda dos vampiros, a casa estava conseguindo espalhar o seu mal através da cidade, o que você vê claramente conforme mais e mais pessoas vão sendo transformadas em vampiros ao longo do tempo. É claro que de uma forma não tão eficiente quanto no livro, que tem até uma cena onde os alunos ali de um colégio estão cada vez diminuindo mais de número, e isso é muito perceptível, mas sendo muito mais eficiente do que, de novo, a versão de 2024, onde as coisas simplesmente acontecem muito rapidamente ali, tudo muito embolado, dando a impressão que esse filme ele foi feito de um tamanho, ele foi feito ali com uma quantidade de tempo específica e foi sendo reduzido e reduzido e reduzido até ele caber ali em menos de 2 horas para ser lançado. O que é uma coisa muito triste, porque até personagens que seriam mais importantes, como o ex-namorado da Susan, são reduzidos a uma cena onde ele aparece ali meio nervoso com o escritor e uma segunda cena onde você tem que se esforçar para ver se é ele mesmo, onde ele é um vampiro que transforma a Susan em vampira. E para você que deve estar se perguntando se vale ou não a pena assistir a versão de 2024, eu digo que não vale a pena, a menos que você realmente tenha ali umas 2 horinhas para perder do seu dia, mas se você estiver escolhendo entre um e outro, eu indico fortemente que você assista a versão de 79, porque não só ela é muito mais gratificante de ser assistida e de ser consumida por questão de roteiro, como também por questão de efeitos especiais e principalmente um Barlow muito mais assustador, que confia muito mais em atuação do que em efeitos especiais ou em CGI, que nem usava na época, do qual o filme de 2024 usa e abusa naquela versão feia que dói, daquele Barlow horrível que não assusta ninguém. E com isso eu encerro esse episódio do Spooktober, que eu espero que vocês estejam gostando, e termino indicando mais uma vez o meu vídeo em defesa do terror, que para quem não assistiu é um vídeo de muito valor e que eu espero que tenham muitos filmes lá que vocês não conheçam. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.